Vitória da diplomacia. Um grupo com mais de 30 brasileiros é finalmente autorizado a sair da faixa de Gaza. Provocação barata. O embaixador de Israel se mete na nossa política interna, faz reunião com Bolsonaro e ultrapassa todos os limites da boa convivência entre as nações. Guerra de narrativas. Israel e a mídia alinhada com os Estados Unidos anunciam a descoberta de uma célula do Hezbollah no Brasil. Por enquanto, é mais espuma do que fato. E um apagão em São Paulo põe em xeque a ideia de privatizar os serviços públicos no país. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Uma operação de guerra híbrida para pressionar o Brasil. O que é guerra híbrida? Não é a guerra quente, com bombardeio, com morte, com sangue, como a gente está assistindo lá em Gaza. A guerra híbrida usa psicologia, comunicação, diplomacia e política para afrontar um outro país. E foi isso que fez o embaixador israelense Daniel Zonshein esta semana. Ele comandou um ato de absoluto desrespeito com o povo e com o Estado brasileiro. Promoveu uma reunião dentro do Congresso Nacional, um embaixador estrangeiro, com a presença de um ex-presidente, que é o líder da oposição, que é um golpista de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Esta reunião foi filmada, divulgada e tinha presença também de vários deputados bolsonaristas escolhidos por Israel. Por que é um desrespeito? A Convenção de Viena, que estabelece as regras diplomáticas entre os países, aprovada em 1961, diz no seu artigo 41 que as nações, os embaixadores estrangeiros, não devem se imiscuir em assuntos internos. E o que ele fez foi uma reunião política, um palanque para a oposição brasileira. A mesma Convenção de Viena diz que os assuntos oficiais devem ser tratados entre embaixador e o Ministério das Relações Exteriores, no caso brasileiro, Itamaraty. Não foi isso que ele fez. O embaixador agiu ao arrepio, à margem da lei internacional. Qual seria o objetivo dele com isso? Primeiro, constranger o Brasil, pressionar o Brasil. Por quê? A diplomacia brasileira presidiu o Conselho de Segurança da ONU no mês passado e tentou aprovar uma resolução para o cessar-fogo em Gaza. O Brasil teve esse papel e foi a resolução que teve mais apoio. Só não passou por causa do veto dos Estados Unidos, que são totalmente alinhados com Israel. O Brasil teve uma posição bastante moderada, né? Qualificou os ataques de 7 de outubro como ataques terroristas por parte do Hamas, mas também condenou o massacre promovido por Israel. E aí, os israelenses não engoliram. Então é uma maneira de mandar um recado. Se você não se alinha com a gente, nós vamos atrapalhar a sua vida, Lula. Só que o embaixador está fazendo isso de uma maneira completamente fora dos padrões diplomáticos. Parece até que o objetivo dele é ser expulso do Brasil, porque daí criaria um tremendo ruído. Os bolsonaristas poderiam dizer, tá vendo, o Lula é contra Israel. Né? Esta operação, esta reunião, nós temos as imagens aqui da reunião, aconteceu no mesmo dia em que a imprensa brasileira e Israel deram grande divulgação por um fato muito estranho. A Polícia Federal prendeu 2 brasileiros que voltavam do Líbano e que supostamente estariam envolvidos com o grupo Hezbollah, grupo islâmico que atua no sul do Líbano e que é inimigo de Israel. Os grupos israelenses, a gente tem até a postagem aqui, e grupos bolsonaristas saíram logo dizendo assim, é terrorismo, tem terrorismo no Brasil. A Polícia Federal está muito cautelosa, precisa ver direitinho quem são esses sujeitos que foram presos. Até agora não apareceram as imagens deles. A conta oficial do primeiro-ministro de Israel, ou seja, do Netanyahu, trouxe a seguinte informação, temos aqui também, que a prisão
efetivada no Brasil, foi feita pela Polícia Federal, mas se deveu à investigação do Mossad, que é o serviço secreto israelense. Ou seja, o Mossad teria descoberto essa célula terrorista do Hezbollah no Brasil. É muito estranho, sabe por quê? O Mossad não descobriu a mobilização de centenas de homens do Hamas que atacaram no dia 7 de outubro, ali, na fronteira, nas barbas deles. No dia 7 de outubro, não descobriram nada, foram pegos de surpresa, mas são muito ágeis para descobrir uma célula terrorista do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, no Brasil. E a maneira como isso foi divulgado pela imprensa brasileira, a Globo, no primeiro dia, não é que levantou a dúvida, colocou assim, célula terrorista, terroristas do Hezbollah. E até tem essa confusão, né? Uma coisa é o Hezbollah, outra coisa é o Hamas. São dois grupos, o Hamas é da faixa de Gaza e o Hezbollah do Líbano. Os dois são inimigos de Israel. Mas embaralha tudo na hora do noticiário. Depois os jornalistas da Globo foram percebendo que caíram, provavelmente, numa operação midiática de Israel. Então percebam, no mesmo dia, a prisão de 2 brasileiros supostamente ligados a um grupo terrorista. E neste dia, o embaixador israelense se reúne com o Bolsonaro. Terceiro ponto, os brasileiros detidos em Gaza, sequestrados por Israel, porque o Brasil foi dos primeiros países a deixar tudo pronto para retirar mais de 30 brasileiros que estão lá na faixa de Gaza. E Israel vinha bloqueando a saída desses brasileiros, por quê? Também para pressionar o Brasil. Depois tudo ficou muito claro. Um dia depois da reunião do embaixador com Bolsonaro, Israel finalmente autoriza a saída dos brasileiros, o que é uma ótima notícia e deve-se à diplomacia, ao trabalho de diplomacia brasileiro. Mas o que fizeram os bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro? Fui eu que pedi para o embaixador lá no dia e por isso que Israel está liberando. Tenha dó. Mas é uma operação. Então, o embaixador israelense no Brasil agiu como um operador do bolsonarismo e o Bolsonaro agiu como um operador das ações, muitas vezes terroristas, do governo de Netanyahu, que é de extrema direita, muito parecido com o governo do Bolsonaro. O que isso tem a ver com a geopolítica mundial? É uma tentativa de Israel e dos Estados Unidos de enfraquecerem os BRICS, porque essa guerra lá, que é um massacre de Israel contra Gaza, faz parte de um xadrez, de um jogo de xadrez muito maior. De um lado estão Rússia, China, o mundo islâmico e os BRICS, Brasil, Índia, África do Sul, que são países não alinhados com os Estados Unidos e Europa. Então, de um lado, os BRICS, comandados por Rússia e China, e com o Brasil. E de outro lado, Estados Unidos, Europa e Israel. Você atacar o Brasil, enfraquecer o Brasil, constranger o Brasil, é uma forma de atacar e constranger os BRICS. Inclusive, todo o discurso é o seguinte: essa célula terrorista do Hezbollah, na verdade, é uma operação iraniana dentro do Brasil. Então, cuidado, Brasil, não permita que o Irã entre nos BRICS. Percebem que é uma maneira de estabelecer uma guerra não declarada, uma guerra híbrida contra os BRICS? Essa é a operação que nós estamos assistindo agora. Bem, a boa notícia é que os brasileiros finalmente foram liberados, vão sair da faixa de Gaza, chegar no Brasil e serem recebidos pelo Lula, que foi quem trabalhou pela liberação dos brasileiros. Os bolsonaristas vão para a guerra de narrativas e tentar dizer que foi o Bolsonaro, que é amigo dos israelenses, mas isso é mais uma mentira operada pelo bolsonarismo. Com a liberação dos brasileiros, o Brasil, o governo, talvez fique mais livre para cobrar firmemente de Israel o fim do massacre, como já fizeram Chile, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Cuba, Honduras. Está na hora do Brasil se posicionar firmemente contra o massacre que segue em Gaza. Essa semana, novos bombardeios terríveis, olhem as imagens, de hospitais, de um comboio humanitário carregando medicamentos, um comboio da Cruz Vermelha, tudo isso promovido pelo Estado de Israel. O Brasil agora, com os brasileiros voltando, vai se sentir, estar mais livre para esta cobrança pública para que Israel interrompa esse massacre. Bem, no fronte doméstico, só para a gente encerrar, a aprovação da reforma tributária no Senado, uma importante vitória
do ministro Fernando Haddad da Fazenda e do presidente Lula. O Lula segue a apostar num caminho com tanta instabilidade no mundo e com tanta dificuldade política de arrumar a economia, colocar a economia em ordem para que possa voltar a crescer, gerar emprego, aliviar a sensação de mal-estar econômico e, com isso, estabilizar o país. A reforma tributária é importantíssima nesse sentido. Só um alerta, ela foi aprovada por margem muito estreita, precisava de 49 votos no Senado, obteve 53, só 4 votos, o que mostra que a oposição e o bolsonarismo estão ativos e fortes, mas por enquanto o Lula continua operando nesse limite e colhe uma importante vitória com a aprovação da reforma tributária que vem depois de 30 anos. Era uma reivindicação da sociedade e dos empresários brasileiros. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a ideia radical de privatizar todos os serviços públicos no país, água, energia. Isso porque São Paulo foi atingida por um vendaval, uma chuva, que provocaram derrubada de árvores e de fios e um apagão. Bom, o problema não é a tempestade só, mas o fato de que a Companhia de Eletricidade de São Paulo levou quase uma semana para religar, para consertar os fios que caíram em função desta chuva e desse vendaval. Uma companhia privatizada, a Enel, está na mão dos italianos há muitos anos. Ao longo do tempo, eles foram reduzindo as equipes de atendimento de emergência para economizar. É a lógica da privatização num serviço onde não há concorrência. Não é aquele discurso, vamos privatizar, porque daí você vai ter concorrência entre várias empresas, isso melhora o serviço. Não, piorou o serviço e aumentou o preço. Isso gerou uma grande irritação. Milhares de pessoas perderam a comida que estava na geladeira, isso aconteceu também nos comércios, restaurantes, lanchonetes, prejuízo gigantesco, falta de energia e às vezes falta de água, porque alguns edifícios precisam da bomba para levar água até a caixa. E faltou água em vários prédios, em vários condomínios em São Paulo. O prefeito da cidade, enquanto as famílias estavam sem luz, foi para a Fórmula 1, o camarote da Fórmula 1, foi até chamado de Rei do Camarote, aqui a imagem dele. E o governador, no meio de tudo isso, falando em privatizar também a água, a Sabesp. Não é falando, ele já mandou a proposta de privatização. Então tudo isso está sendo questionado agora. Essa ideia de que privatiza que melhora. Não, piorou o serviço de trem e metrô privatizado em São Paulo e aconteceu o que nós estamos vendo no caso da energia. Isso em várias partes do Brasil também acontece. Então é hora de debater isso com profundidade. Vários países estão reestatizando setores como energia e São Paulo não pode permitir a privatização da água, senão vai acontecer isso. Tarcísio, privatizador, Ricardo Nunes, rei do camarote, prefeito de São Paulo, têm que ser questionados e a privatização não pode ser um dogma que coloque em risco o conforto e a vida das pessoas em todo o país. Na panela de pressão, Ricardo Nunes, prefeito, Tarcísio, governador, a Enel, italiana, e os privatizadores radicais. Um cafezinho especial esta semana para os funcionários, professores, enfim, todos os envolvidos no exame do Enem. É a grande prova nacional que permite aos estudantes ingressarem na universidade pública. A boa notícia é que neste ano voltou a subir o número de inscritos do Enem, que durante o bolsonarismo havia caído. Havia um desincentivo para que as pessoas fizessem o Enem, um ataque à universidade, um ataque à própria ideia de estudar. O bolsonarismo é inimigo da educação, da universidade. Agora, isso mudou, o Enem voltou a ser muito bem cuidado pelas autoridades federais e aumentou de novo o número de inscritos. Além disso, o Enem voltou a pautar o debate nacional. Algumas questões sobre
os riscos do agronegócio que avança para a Amazônia, provoca queimadas e derrubada da Amazônia, outros temas relacionados ao meio ambiente, e, aliás, questões da prova que incomodaram profundamente a extrema-direita e o agronegócio. Não, essa prova está ideologizada, não, minha gente. São questões que estão aí colocadas para a sociedade brasileira. E a redação, a primeiro dia de prova do Enem, trouxe a questão das mulheres, do trabalho invisível que a mulher exerce em casa, com o cuidado da casa. Um tema que gerou muito debate também para os estudantes, mas acaba pautando o debate na sociedade. Neste fim de semana agora, segunda prova, você que está inscrito, mesmo que tenha achado, não fui muito bem no primeiro dia, faça, porque às vezes a somatória das notas você consegue alcançar o seu objetivo e mesmo que não passe esse ano, é um treino para tentar novamente no ano que vem. Boa notícia, um cafezinho para a turma, para os professores, para os funcionários que voltaram a fazer do Enem um exemplo e um caminho para a gente recuperar o Brasil. Um cafezinho para os estudantes e para os envolvidos com a prova do Enem.